Muito boa tarde, queridos companheiros que nos escutam, acessam esta página nesta tarde de sábado, buscando informações, mais conhecimentos acerca do Evangelho de Jesus. É muito bom podermos parar as nossas atividades para algumas reflexões importantes que nos ajudam e nos guiam na direção de uma vida melhor. Nosso tema da tarde de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Então, nós vamos inicialmente, como de praxe, nas nossas casas espíritas, para os nossos trabalhos, realizar uma breve prece de harmonização para que possamos, em seguida, trazer as reflexões que organizamos e, ao final, da mesma forma, realizarmos uma breve prece de encerramento. Então, convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos materiais e elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade superior que nos cuida, nos guia, nos ampara, protegendo a nossa saúde e, na medida do possível, nos concedendo bem-estar. Que nós possamos, nesses momentos de reflexão, nos conectarmos com esses benfeitores queridos, rogando a sua proteção, o seu cuidado, em especial para nós, mas para a nossa família, que em um momento tão difícil que a Terra atravessa, está conosco. Assim, confiantes no amparo e na proteção dos queridos mentores, nós agradecemos essa oportunidade de refletirmos sobre essa temática. Que assim seja. Muito bem, então o que nos cabe refletir hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, que é composto pelos itens Caracteres da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritas, Parábola do Semeador e as instruções dos espíritos que envolvem os seguintes itens: o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, foi esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo que nós nos debruçamos um pouco mais e vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Então, o item 11 diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que esta prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que querem abater o corpo, e os dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra.
Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E este grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. É um espírito protetor, Georges, Paris, 1863. Então, essas informações estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E é com base neste referencial que nós vamos conversar um pouco agora. Então, a necessidade de cuidar do corpo, ela repercute frontalmente com as necessidades de cuidar da alma. Então, nós temos aí na lição a menção dos ascetas, que os ascetas eram as pessoas que buscavam basicamente se afastar de todos os prazeres da vida, dedicando-se às orações, às privações, às flagelações. Então, buscavam o aniquilamento do corpo. De um outro lado, nós temos os materialistas, que preveem, que trabalham com a lógica do rebaixamento da alma. Então, essa lição nos diz que nem o rebaixamento da alma e nem o comportamento dos ascetas, em que o corpo não tinha a menor importância. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio entre cuidar do corpo e cuidar da alma, neste conjunto tão importante que mantém a nossa alma vivendo nessa encarnação. O que seria de nós se tivéssemos uma alma vivendo num corpo muito enfermo? Obviamente, isso não será por acaso e teremos algumas justificativas, mas é muito importante que nós busquemos esse equilíbrio para o corpo que conduz a nossa alma durante as experiências reencarnatórias. Então, eles são interdependentes. E aí é importante que nós nos reportemos um pouco à questão da sociedade em que nós estamos inseridos. Uma sociedade extremamente materialista, que ainda valoriza muito o aqui e agora, que desconhece ou que ignora que a vida continua, porque este é um pensamento dos espiritualistas, e que, acima de tudo, de uns anos para cá, preconiza a busca do corpo perfeito. E neste processo, nós observamos muitas criaturas em grande sofrimento físico, emocional, pela ausência do corpo perfeito. Porque se nós olharmos do ponto de vista espiritual, o nosso corpo é perfeito,
para aquilo que ele se destina nesta encarnação. Todos nós, a partir do planejamento reencarnatório, traçamos as fragilidades e as potencialidades do nosso corpo físico, que serão, ou o corpo que será aquele que nos oportunizará mais chances de sucesso na reencarnação. Então, cada um de nós tem o corpo na sua estrutura, na sua organização, da maneira mais adequada para que ele alcance o sucesso nessa empreitada. É certo que nós temos dificuldade em reconhecê-lo como perfeito, mas na perspectiva do progresso espiritual, ele está absolutamente adequado para esta caminhada terrena. O que muitas vezes acontece, que é muito bem mencionado nessa lição, é que nós, humanos, ao invés de cuidarmos desse corpo, que tem fragilidades, nós não cuidamos adequadamente do mesmo. E ainda, em muitas situações, nos sacrificamos em busca das medidas perfeitas, do corpo perfeito, sem lembrar que todos nós temos o nosso corpo perfeito. Nós temos um paradigma interessante da medicina, ou da área da saúde tradicional, que é aquele que reconhece o homem dividido em partes. E ainda, ao andar da carruagem, durante o desenvolvimento da medicina e das outras áreas da saúde, nós vimos esse corpo sendo partilhado, dividido ainda em muito mais pedaços. De certa forma, a multiespecialidade não é um problema, não poderia, não deveria ser um problema. Mas nós atravessamos uma dificuldade nesse momento porque os profissionais, cada um cuida de uma parte do nosso corpo, né? E o problema não é que cada um cuide da sua especialidade, é que nós não conversemos sobre isso e não tenhamos a visão de um homem inteiro. Então, a psicologia cuida das emoções, da mente, a medicina tradicional cuida do corpo, das doenças, né? Muito mais do que dos doentes, se ocupa dos órgãos doentes e não se ocupa do sujeito que momentaneamente tem um órgão enfermiço. Né? Então, o que nos prejudica muito nessa sociedade materialista é a visão que nós desenvolvemos acerca das relações entre este corpo material e esta alma que ocupa esse corpo. Então, nós precisamos cientificamente cada vez mais avançar na perspectiva da saúde integral, que Joana de Ângeles também preconiza. Do homem integral, de um homem inteiro, que ora tem uma parte que precisa de mais atenção, ora de outra, mas que é um, e que, portanto, quando adoece, adoece inteiro, estendendo esta enfermidade, com certeza, para toda a sua família. Nós nunca temos um doente somente. Nós temos um doente e mais uma família adoecida, que se envolve nesse processo de adoecimento e que participa de tudo isso, sofrendo, vivendo da melhor maneira possível, da melhor maneira que pode. E aí nós vamos lembrar novamente do conceito de enfermidade. A enfermidade é, de certa forma, o afastamento do relativo equilíbrio que o corpo humano e que a mente, que o sujeito podem ter. E a saúde como um conjunto de elementos que, quando minimamente atendidos, se mantém, o corpo se mantém, a alma se mantém, o sujeito se mantém harmonizado. Então, dentro dessa perspectiva da saúde, esse equilíbrio das questões dos fatores emocionais, dos fatores sociais, dos fatores econômicos, é que nos dão o equilíbrio e que nos mantém mais saudáveis. Muitas vezes é uma preocupação na área econômica que nos adoece.
Outras vezes é um abuso na alimentação, por exemplo, que enfraquece, que adoece o nosso estômago, o nosso intestino, e que, portanto, a partir dali, desencadeia todo o desequilíbrio da criatura. Na visão de Jung, né, há necessidade efetivamente da mudança nesse padrão da medicina tradicional, nesse paradigma da medicina tradicional. E Divaldo Pereira Franco menciona muito sobre isso, dizendo que nós precisamos avançar nessas questões e que os pacientes, os doentes, eles necessitam, antes de qualquer coisa, eles necessitam de amor, eles necessitam de cuidados amorosos, né? Eles necessitam de atenção. E às vezes, né, nós pecamos, nós nos equivocamos porque nós realizamos na medicina tradicional, na área da saúde, de uma forma geral, muitos exames, porque cada vez mais nós temos tocado menos o paciente, nós temos ouvido menos o doente, nós temos acolhido menos o seu sofrimento e as suas dores. Então, é essencial que nós, profissionais da saúde, nós lá no atendimento fraterno na casa espírita, nos lembremos que nós precisamos desenvolver a escuta do outro, o acolhimento do outro, das dores, dos sofrimentos, dos medos do outro. E os irmãos, os companheiros hão de convir comigo que provavelmente a situação, ou uma das situações que mais nos fragiliza é estar doente. Quando nós estamos doentes, nós ficamos muito frágeis, porque à medida que nós vivemos a doença, nós nos apercebemos que nós somos frágeis, que nós precisamos do cuidado dos outros, quando muitas vezes nem um copo d'água nós conseguimos alcançar. Alguém precisa nos alcançar um copo d'água, alguém precisa fazer uma comida diferenciada que nós conseguimos apetecer no momento da enfermidade. Quando nós nos damos conta que nós precisamos viver em grupo, que nós não somos autossuficientes no quesito cuidado, principalmente na enfermidade, nós nos damos conta que precisamos nos melhorar. Então, esses pacientes, nós, enquanto pacientes, quando pacientes, precisamos que os outros tenham mais paciência, tenham mais amor e busquem compreender os nossos sofrimentos pela enfermidade. Então, menos julgamentos e mais amor. É isso que a gente precisa. Então, a ciência, de certa forma, vem avançando também nessas transformações. Mas nós sabemos que as transformações não são de uma hora para outra. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de amadurecimento emocional, espiritual, para que nós avancemos no conhecimento da ciência. Então, nós temos hoje muitos estudos que se ocupam dessas questões. E isso tudo gradativamente vai se transformar. Nós chegaremos daqui a um tempo, que nós não sabemos exatamente quando, num novo paradigma da ciência, que é o cuidado amoroso, né? Valorizando tudo aquilo que a ciência tem para nos oferecer, porque está a nosso alcance, mas entendendo que somos viajantes neste caminho da Terra, em encarnação terrena. Então, quando nós somos viajantes, os cuidados são outros, as questões vão aparecendo de uma forma diferenciada e vão sendo trabalhadas dessa mesma forma. Então, quando o Espiritismo nos diz que temos uma vida única do Espírito, mas que temos muitos retornos à Terra ou a outros planetas em processos reencarnatórios, e que
estamos reencarnando para nos melhorar, a vida ganha um outro sentido. Quando nós nos damos conta que somos sujeitos imortais e que a morte é do corpo físico e não do espírito, e que nós continuamos a nossa trajetória mundo afora, encarnações afora, nós temos ou devemos ter um comportamento diferenciado nesse sentido. Então, esses aspectos são importantes. E o Espiritismo nos traz perguntas muito interessantes também a respeito da doença. Qual seria mesmo o sentido da doença, o sentido da enfermidade na nossa vida? Para que serve a doença? Tem um autor muito interessante da área da saúde que ele diz que a doença é o grito do corpo. É uma manifestação física de uma alma adoecida. Então, quando o nosso corpo grita, ele quer nos dizer, o recado é que alguma coisa não está bem. E quando nós compreendemos isso, nós vamos buscar informações dentro de nós mesmos sobre por que é mesmo que eu estou assim. Por que será que eu tenho tanta fragilidade gástrica, enquanto o outro tem tantos processos alérgicos, enquanto o outro tem tantos problemas de mobilidade, problemas intestinais, tem enxaquecas. Então, o que cada doença que nos visita traz de recado para nós, né? Então, a doutrina espírita concebe a enfermidade como um processo de parada para profundas reflexões e novas medidas, novas decisões, para que nós possamos encontrar novas alternativas de vida, novas estratégias de uma vida melhor. Então, a doença é uma oportunidade que nós temos de retomar a nossa existência, de fazê-la, de transformá-la de uma maneira diferente. É certo que nem todos nós temos a devida humildade para aprendermos com os episódios de doença. Muitos de nós, ainda após a enfermidade, nos tornamos mais rebeldes, mais revoltados contra Deus e não aproveitamos como poderíamos aquele episódio, aquele evento. Mas também nós precisamos entender que cada um de nós tem e vive o seu momento, a sua oportunidade, a sua possibilidade e traduz isso em aprendizado agora ou daqui a pouco. Essa é uma questão importantíssima, né? Porque a ideia é que, após um período de enfermidade, nós possamos nos humanizar, nós possamos compreender melhor a nossa fragilidade, nós possamos refletir que hoje estamos encarnados, amanhã podemos não estar mais, né? E o que nós precisamos fazer para estarmos com as malas prontas para esta viagem que é garantida, é certa, de retorno à pátria espiritual e que nós todos não sabemos quando será. Então é preciso que, na medida do possível, nós estejamos organizados para esta viagem, para este retorno à pátria espiritual, cuidando basicamente de nós mesmos, corpo e espírito. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que eu estou tão enfermo? Né? Por que esta doença me visita há tantos anos? E a ideia da palavra visita é porque as enfermidades são visitantes. Assim como elas chegam, tem uma hora que elas precisam ir embora. E talvez essa despedida não se dê necessariamente ainda no corpo físico. Talvez essa enfermidade seja aquela que seja responsável pelo nosso desencarne.
mas elas não são parte do nosso espírito. Elas estão momentaneamente conosco para que nós aprendamos alguma lição que ainda não foi possível. Então, aprender com a doença é fundamental. E muitas vezes nós entendemos que a origem das doenças está no passado, né? Nós dizemos assim, não, essa doença não é possível, ela é do passado, porque eu não fiz nada nesta encarnação para me encontrar nessa situação. E, de fato, nós sabemos que muitas das nossas enfermidades têm sua existência calcada, o seu início deflagrado em uma outra encarnação. E é muito cômodo, de certa forma, que assim compreendamos. Porque, como nós não sabemos do passado, nós não temos agora, neste momento, gerência sobre essas questões. Mas é importante nos lembrarmos que muitas das nossas enfermidades, muitos dos nossos desequilíbrios de toda ordem, físicos, emocionais, psíquicos, espirituais, estão sustentados em comportamentos desta encarnação. Quando nós desavisadamente abusamos de alguma coisa, ou da alimentação, de uma alimentação desregrada, ou do sono, que ou é muito pouco, ou de outros prazeres, como a bebida, o cigarro, as drogas lícitas, ou daquele processo de falar mal dos outros, por exemplo, dos vícios, né? Que também é um vício, falar mal dos outros. E quando nós praticamos essas ações, elas contribuem para o nosso desequilíbrio e, consequentemente, para o nosso adoecimento. Então, muitas das nossas dificuldades de saúde estão no passado, mas muitas são originadas nesta vida ou são agravadas pelos nossos comportamentos nessa encarnação. Então, nós precisamos, acima de tudo, nos responsabilizarmos pelas coisas que nos acontecem. Obviamente, algumas coisas não estão ao nosso alcance, não dependem de nós, mas nós sabemos quais são. Agora, aquelas que dependem do nosso comportamento, essa nós temos que cuidar e nos responsabilizar. E é por isso que a fé é fundamental nos processos, né? É importante que nós tenhamos fé e que lidemos com as nossas enfermidades, compreendendo o que nos cabe e o que não nos cabe. E aquilo que não nos cabe, nós possamos depositar essa dificuldade na mão do nosso Pai amado, do nosso Pai amantíssimo. Porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele, assim como o nosso querido irmão, Mestre Jesus, conhece as nossas necessidades e os nossos sofrimentos. Eles conhecem o nosso coração. Então, é nesta perspectiva que nós precisamos olhar para aquilo que nos compete e aquilo que não nos compete. E retomamos a importância do papel da ciência no encaminhamento das nossas necessidades. Que nós todos possamos buscar a ciência quando estamos enfermos, compreendendo que este tratamento precisa ser holístico, precisa ser global, precisa ser de todo o nosso ser, que é inteiro e integral, e buscarmos aquilo que a ciência também pode nos oferecer. É certo, e nós vamos elencar algumas diretrizes que podem nos auxiliar na manutenção da nossa saúde integral. Uma delas é reconhecer que tudo que afeta o nosso corpo afeta a nossa alma e vice-versa. E que, majoritariamente, as nossas enfermidades têm suas origens na alma, que, por sua vez, refletem no nosso corpo físico
adoecendo-o. Então, quando nós tratamos somente das enfermidades do ponto de vista físico, curamos uma, outra aparece. Porque não é o corpo que está enfermo somente. Nós inteiros, nós, alma, estamos enfermos. Então, por isso que quando nós tratamos somente dos efeitos das doenças, nós não nos livramos dela. Quando nós não buscamos a causa das nossas enfermidades, nós não conseguimos atingi-las e eliminá-las, né? Então, esse é um pressuposto importantíssimo. O outro pressuposto é reconhecermos que, para nos mantermos em relativo equilíbrio, nós precisamos trabalhar muito por nós mesmos. Em todas as questões da alimentação, do sono, do repouso, das leituras edificantes, dos filmes que contribuem com a nossa alma, né? Então, nós precisamos escolher uma série de questões, de ações, deliberadamente, com o nosso livre-arbítrio, que promovam a nossa saúde integral. E isso dá bastante trabalho, né? As ações que nos desequilibram, muitas são prazerosas e nós buscamos muito mais rapidamente. Então, esse cuidado e essa clareza de saber que, primeiro, o relativo equilíbrio, e é sempre a expressão que eu uso, porque nós não temos o equilíbrio absoluto, né? Muitas vezes, aparentemente, estamos saudáveis, mas já estamos adoecidos e nem sabemos. Então, é relativo equilíbrio, né? E isso, então, nós vamos lidando à medida que vamos compreendendo. Um outro aspecto fundamental, como diretriz para nós avançarmos na questão saúde e doença, é o cultivo da espiritualidade. Seja qual for a minha religião, seja qual for a minha crença, compreender que eu sou um ser espiritual que temporariamente ocupa um corpo de carne é fundamental, né? Então, quando eu compreendo isso, eu respeito os meus limites, eu me cuido, eu me perdoo, eu me respeito, eu me escuto, eu não me julgo tanto, e assim eu vou avançando. E basicamente eu me comprometo em realizar as conexões com a espiritualidade superior, com Deus nosso Pai, pedindo, agradecendo tudo que nós temos recebido ao longo do tempo. Então, trabalhar a espiritualidade é fundamental para o nosso equilíbrio de uma forma geral. Não poderíamos deixar de lembrar que o Evangelho de Jesus, e por isso o Evangelho não é a obra mais importante do Pentateuco, mas certamente ela é a obra de Kardec que mais nos fala ao coração, porque o Evangelho é um tratado de psicoterapia. Jesus foi o maior, o melhor, o modelo de psicoterapeuta que nós podemos pensar, porque ele, através das suas lições postas no Evangelho, nos traz bem-estar, nos traz harmonia, porque o Evangelho de Jesus parte da premissa que o homem pode ser conhecido, né? E a obra de Kardec nos mostra esse conhecimento aprofundado do homem e reforça sempre e nos traz o conceito da imortalidade. Então, com o conhecimento profundo deste homem, com o conceito da imortalidade, nós vamos avançando. E o Evangelho de Jesus nos faz um convite à valorização da vida, um convite ao destaque dos comportamentos éticos e morais,
dos recursos éticos que nós temos. Há uma valorização da autoestima tão importante para todos nós e há uma valorização e uma importância do autoaprimoramento. Nós estamos aqui nesta encarnação para aprendermos. Esta é a principal finalidade da nossa reencarnação, é aprendermos aquilo que ainda não foi nos possível aprender. Também dentro desses pressupostos, eu lembraria um muito importante que Divaldo destaca muito junto a Joana de Ângeles em suas obras, que é a visualização mental otimista, gerando energias positivas que combatem ou anulam as nossas enfermidades, porque elas produzem endorfinas, que são substâncias químicas capazes de nos trazer esse bem-estar, essa sensação boa, né? Diminuindo a nossa dor e muitas vezes trazendo a remissão das nossas enfermidades. Então, nós precisamos ser otimistas. Não aquele otimista que desconhece as dificuldades, que nega as dificuldades, mas o otimista que sabe aquilo que é possível fazer e aquilo que ele não pode fazer, que não está sobre a sua governabilidade e que ele vai precisar de ajuda de alguém, vai precisar de ajuda da espiritualidade, vai precisar de ajuda de Deus, nosso Pai, e assim por diante. Então, ver a vida de forma otimista é um processo importantíssimo para a nossa saúde física, mental, espiritual. Lembramos também que a remissão das doenças, ou seja, o desaparecimento dos nossos sintomas, da própria doença, ela passa por algumas etapas. Dentre elas, uma delas muito importante é o querer. Muitas vezes, quando nós estamos enfermos, nós desejamos permanecer enfermos por algum tempo. Talvez isso cause estranhamento para quem me ouve, mas nós conhecemos certamente algumas pessoas em que estar doente produz alguns bens de troca com a família. Ou seja, possibilita que eu seja mais cuidado, que eu seja respeitado, que eu seja acarinhado, coisa que eu não era quando eu não estava enfermo. Então, nós temos, às vezes, com as nossas doenças, efeitos secundários que nos servem e que nós usamos. Então, uma das perguntas que nós devemos nos fazer quando nós adoecemos, nós queremos mesmo melhorar? Se queremos melhorar, nós temos fé que nós podemos melhorar? Nós acreditamos que nós podemos melhorar? Se queremos e temos fé que podemos melhorar, o que estamos fazendo para que isso aconteça? E aí, não estou me referindo só ao padrão, sim, estou tomando medicamento, mas e o nosso padrão mental? E as nossas vibrações emocionais? E as nossas emoções, como andam? E os nossos pensamentos? E os nossos sentimentos, como andam? Então, este conjunto, pensamentos, sentimentos, emoções, como eu me vejo, tudo isso, junto com o tratamento médico, o tratamento emocional, o tratamento espiritual, vão fazer a diferença. Então, querer, acreditar e traçar estratégias para que as coisas possam melhorar. À medida em que nós, nesse processo, muitas vezes, frente ao adoecimento, vamos nos autodescobrindo, nós avançamos nas nossas curas físicas, emocionais, enfim, de toda a ordem. Quando nós vamos nos descobrindo, nós vamos eliminando alguns mecanismos egóicos
que nos levam à fuga das responsabilidades e do respeito por nós mesmos. Chega de fugir, né? Nós somos quem nós somos. E quando nós nos reconhecemos, quando nós somos do que nós somos, nós podemos enfrentar as nossas dificuldades de frente. Então, nós vamos desenvolvendo com o autodescobrimento a consciência de si. Quem nós somos, o que nós devemos fazer e como podemos fazer isso. Então, esse processo de autodescobrimento é fundamental. A ideia, então, é desenvolver pensamentos positivos, atingindo os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma forma adequada. E buscando sempre, nesses processos, um novo modelo, que é um modelo que não é nosso, é uma proposta divina para a felicidade humana. É uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Diminuindo gradativamente sempre os nossos sentimentos de remorso, de culpa, de ressentimento, de raiva e de mágoa. Porque não poucas vezes são esses os sentimentos que nos adoecem profundamente. Então, queridos companheiros, cuidar do corpo e cuidar do espírito é uma tarefa muito complexa, porque envolve a todos nós, particularmente, é da responsabilidade de cada um, mas funciona articulado à vida dinâmica que é. Porque estamos inseridos numa família, cada um com as suas características, e é nesta interlocução, é nessa interação que nós vamos nos identificando e vamos avançando na seara terrena. Estamos vivendo períodos muito difíceis de pandemia e precisamos nos cuidar. Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Muitas criaturas enfrentam processos depressivos importantes nesse período de afastamento social. Então, que todos nós permaneçamos vigilantes, cuidando de nós, da nossa alimentação, do nosso sono, nosso repouso, mantendo uma rotina o mais perto da anterior possível, mas atentos aos nossos familiares, aos seus comportamentos, às suas manifestações, para que nós possamos, ao término desse processo tão difícil que abate o mundo inteiro, nos transformarmos em criaturas melhores, em trabalhadores mais dedicados ao Cristo, nosso Mestre. Que possamos ter uma tarde e um final de semana abençoado e permaneçamos bem. Agradeço muito a atenção de todos vocês durante esses momentos que estivemos juntos e vamos então fazer a nossa prece de encerramento dessa atividade. Mestre querido, nós estamos aqui mais uma vez, humildemente, primeiro para agradecer por tudo aquilo que recebemos, pela saúde, pela família, pela possibilidade de nos reconhecermos enquanto seres imortais e por todo esse processo de aprendizado que este momento que a Terra vive nos oportuniza. Queremos também pedir por todas aquelas criaturas que se encontram em sofrimento e com muitas dificuldades nesses momentos atuais. Que tu possas estar com elas,
amparando-as, transformando esses momentos em um aprendizado único. Assim, mestre querido, gratidão por conhecer essa doutrina esclarecedora e consoladora que é a doutrina espírita. Que possamos juntos disseminar as tuas bênçãos, minimizando ao máximo os processos que vivemos com essa pandemia. Paz e bem a todos. Um ótimo final de semana e até a próxima vez que possamos nos encontrar. Um grande abraço.